O Google tem aí o seu banco de imagens, só que o Google, ele não tem essa preocupação de ter imagens para apresentações, tá? Não tem outro ponto que é importante. Às vezes as pessoas acham que sabem, mas não sabem. Isso pode dar uma diferença na sua apresentação. Que é aumentar a imagem ou ajustar, né? Sem causar distorção. Você já viu aquela imagem assim, espremida ou muito esticada, que você bate o olho, isso aqui tem alguma coisa errada, né? Tipo assim, você tá lá com o seu slide e a imagem ela é muito quadrada, né? E o tamanho do slide ele é um pouco mais alongado. E aí o que você faz? Você puxa a imagem. Isso causa uma distorção na imagem, tá? E se for uma imagem em que tem aí uma vertente mais técnica, né? Que for para mostrar um processo, os detalhes de alguma coisa, isso pode impactar muito na sua fala ou no resultado, né, que as pessoas estão visualizando. Então, modificar aí o original. E como é que você faz aqui? Então, para evitar essa distorção, você não puxa pela lateral e você nem puxa, né, na vertical. Você tem que puxar pelas abas da diagonal, tá? Então, é assim que se aumenta de maneira correta na imagem. Então, nada de ficar puxando e repuxando imagem porque não tem mais espaço ou precisa aumentar. Não faça isso, gente. Tá? Na sua apresentação de TCC, isso dá uma sensação de descuido, tá? De que você deu um jeitinho aí, puxou e acabou fazendo essa distorção. Principalmente se tiver pessoas, né, na imagem. Aí você vai ficar com aquela carinha esticada ou alongada, tá bom? Então, não faça isso. Dúvidas até aqui, pessoal? Isso aqui é uma dica importante. Pode mexer aí na sua apresentação. Sim, não? A galera deve estar tranquilo? Ótimo, pessoal. Vamos lá, vamos interagir. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? De como fazer, Marcela, mas a minha foto não cobriu tudo, né? O que eu faço aqui? Alguém tem esse tipo de dúvida? Ou consegue resolver? Olha lá, hein? Eu quero ver a apresentação de TCC de vocês. Então, vamos lá, então. Qualidade da imagem, do slide, né? A gente está falando aqui de qualidade da imagem, porque, como eu disse, né? Dependendo do contexto que você está, se você for apresentar imagens técnicas, né? Imagens de um processo, ela não pode estar aí com uma qualidade baixa, porque se você tentar aumentar, ela vai causar distorção. Né? Então, o que são essas distorções, né? Sabe essa parte que está cheia de pixels, né? Cheia de quadradinhos? Isso quer dizer que ela tem uma resolução baixa, uma qualidade baixa. Então, você não consegue aumentar muito. E isso, dependendo da área onde você vai apresentar, por exemplo, se você for para uma sala, né, de aula que é muito grande, as pessoas lá do fundo talvez não consigam visualizar. Porque a imagem está pequena, você não pode aumentar porque vai causar distorção, né? Então, tem que ter essas preocupações. A outra coisa é essa marca d'água nas imagens. Essa marca d'água que a gente encontra, isso quer dizer que isso é de algum banco de imagem pago, tá? E aí você, né, não pagou a imagem e está usando com essa marca d'água, tá certo? Então, evite essas coisas. E, claro, se a imagem você pegou de um livro, se você pegou de algum outro pesquisador, você precisa colocar referencial, tá? Coloque lá a fonte, fulano de tal, blá, 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 né? Porque você precisa referenciar se a imagem não for sua, tá bom? Então, lembrando, se for de um processo, né, se for de alguma coisa, procure ver a qualidade dessa imagem. Marcela, como é que eu vejo a qualidade dessa imagem? Ver se está boa, se não está boa. Se você pegar, por exemplo, dos bancos do Google, normalmente a qualidade da imagem é baixa. Quando você for inserir no seu slide, se ela vier pequenininha, né, ela normalmente tem uma qualidade baixa. Se ela já vier grande, então ela já tem uma qualidade melhor. Essa é uma dica muito superficial, tá? Mas ela ajuda bastante de você perceber de maneira rápida, né, se a qualidade está boa ou não, tá certo? Dentro do campo do design, existem livros e livros que falam só sobre o impacto, né, o uso das cores. Tem um muito famoso que é a Psicologia das Cores.
onde ele aborda qual é o impacto de cada cor, o significado de cada cor, né, para o ser humano. Claro que a gente sabe aquelas, né, aquelas definições clássicas, o vermelho significa amor, o amarelo pode se passar por fome, né, sede, ele gera aí umas outras coisas, ou alegria, né, tem o preto, que é tristeza, e assim vai. Então, assim, cada cor, além do seu próprio significado, ela causa um impacto físico nas pessoas, né? Então, tem até terapias, né, que são feitas com base nas cores, né? Então, assim, se você vai utilizar cores muito escuras na sua apresentação, isso vai dar uma sensação visual em quem está vendo. Se você usar cores sempre muito, né, gritantes, cores quentes, que a gente chama, isso vai causar uma outra sensação visual, né? Qual é o melhor, Marcela? Olha, lembrando que o foco da sua apresentação não é o slide, é você. Então, procure usar cores um pouco mais amenas, né? Com umas cores um pouco mais claras, que deem ênfase à informação, tá bom? Por exemplo, esta oficina, ela tem um outro propósito, né? Um propósito aqui de uma conversa e eu estou abordando alguns pontos. Mas, se fosse uma apresentação mais formal, né, com outro intuito, aí eu teria que usar um outro conjunto de cores, certo? Então, assim, dependendo da sua proposta de projeto e dependendo daquilo que você vai falar, né, e para quem você vai falar, as cores, elas podem sim causar um impacto positivo ou negativo, tá? Então, vamos aqui falar de algumas questões importantes. A cor fala, né? A cor, ela comunica. Então, o que a cor ajuda a fazer? Ela organiza a informação, ela destaca elementos e ela pode aproximar conteúdos. Nos cartazes que eu estou dando aqui de exemplo, né, são cartazes mais com foco comercial, né, tem aí um outro viés que não é acadêmico, mas é para vocês perceberem, né? Então, pelo uso das cores, vocês percebem que algumas coisas, né, tem uma pegada aí um pouco mais jovial ou agressiva, né, e outros que tem uma vertente um pouco mais calma, né, um outro público. Então, mas a ideia é que sempre cause algum nível de organização da informação, destacar elementos, né, que são importantes. Por exemplo, esse aqui, ele destaca muito bem a imagem central, né, então tem um contraste. Essa outra imagem aqui também. E ela aproxima conteúdos, né? Então, ela dá uma sensação de que aqui é um campo, aqui é outro campo, pela proximidade também do uso das cores. Nas redes sociais, para você que gosta aí muito de Instagram, né, Facebook, por aí vai, você percebe pelo feed, né, dos perfis, alguns se preocupam muito com isso. Não sei se vocês já viram, né? Quem segue aí pessoas que são influencers e tudo mais, eles têm uma preocupação muito com o uso das imagens e das paletas, né, de cores que são selecionadas. Então, há muitas orientações sobre isso. Por quê? Porque o Instagram, ele é uma rede social muito voltada para o uso de imagens, né? Você vê poucos vídeos, né, com relação aos feeds, tá? Ao feed. Mas, assim, é uma preocupação muito com a qualidade da imagem, o uso da paleta de cores. Aí você pensa assim, Marcela, isso é meio besteira, né? Eu uso muito preto no branco. Tudo bem, você pode usar o preto no branco porque dá um contraste perfeito para a leitura. Mas como a gente está comentando aqui, a cor fala. A cor vai passar uma informação para quem está visualizando a sua apresentação, né? Então, até o uso correto dessas coisas, ela vai dar para quem está visualizando, né? Dizendo, nossa, essa pessoa teve uma preocupação visual aí com a sua apresentação. Gente, eu já tive um professor que ele não tinha muito esses cuidados, né? E as aulas dele, ele abria o Word, né? O Wordzão, aquele texto imenso, e ele saía lendo. Então, imagina, né? Você aí, 11h30 da manhã, aquela fome, o professor lendo ali aquelas informações no Wordzão. Chegava uma hora que não aguentava mais, né? E eu já tive professores que tinham essa preocupação estética, que tinham essa preocupação, né, de organizar a informação, e isso valorizava muito o que eu estava aprendendo. Me ajudava até a organizar melhor a informação e a guardar melhor aquilo que eu precisava aprender. No seu TCC, preste atenção, né?
é importante você estabelecer uma paleta de cores. A mais simples que for, você precisa estabelecer, tá? Porque vai ser o padrão que você vai utilizar aí em todos os slides, né? Marcela, como é que eu vou saber, né, qual é o padrão? Por exemplo, você pode usar aí o azul, o branco, né, com detalhes em amarelo, que são combinações que sempre dão certo. Aí você não tem que errar muito. E aí você vai usando que as imagens, os detalhes das imagens vão levando para esses tons, tá? Marcela, eu posso usar roxo, amarelo e verde-limão? Bom, né, estamos falando de apresentações mais formais, né, falando aqui de TCC. Então, esses tons, né, mais fortes, mais chamativos, de repente você pode guardar para um outro momento, tá? Lembra que o foco da sua apresentação é o seu domínio sobre o assunto, e não tanto, né, o slide e as suas cores. Eles vão ajudar a potencializar aquilo que você vai falar. Por isso, a gente está aí dando essas dicas, né, de como organizar, de como considerar essas informações, por si só, ela já tem uma paleta de cores. Então, de repente, as imagens que você vai selecionar, elas podem ter um determinado padrão de cores, por exemplo, azul, né, tem uma predominância do azul, tem uma predominância aí de um verde mais claro. Então, as próprias imagens, elas podem já te dar uma dica, né, do estilo de imagens que você vai selecionar, tá? Não considerando aquelas imagens de cunho mais técnico, tá? Mas aquelas imagens mais de suporte. Na internet também você acha com muita facilidade esses guias, né, de emocionais das cores, onde elas te apontam aí os conceitos, né, que cada uma aborda. Por exemplo, marcas, né, que tenham essa predominância em amarelo, elas têm um significado de clareza, de calor. Por isso que você vê muitas marcas relacionadas à comida, né, amarelo e vermelho, né? Se você pensar aí nos fast foods, né, McDonald's, Burger King, deixa eu ver mais, Habib's, por aí vai, eles tendem a utilizar sempre vermelho e amarelo. Por quê? Porque são cores que elas nos afetam e elas estimulam sede e fome, né? Então, você já tem aí uma explicação, vamos dizer, científica, né, sobre o uso dessas cores. Também tem outras aqui, por exemplo, o cinza e o preto, né? Muito utilizado por marcas, né, que estão levadas aí com um padrão, né, maior, até mais, que remetem a coisas mais caras, né? Se você lembrar, por exemplo, da Apple, os produtos dela têm um padrão nas suas caixas que é branco e cinza, né? Que remetem aí a um conceito, né, de qualidade diferente. E também o preço, né? Você pode vender um rim para comprar um celular da Apple. É diferente, por exemplo, da Microsoft, né, que já o padrão de cores é outro. E antigamente, os produtos da Microsoft, né, eram carregados, né, visualmente, mas ele também tinha uma vertente mais popular e mais acessível, né, em termos de preço. Então, cada cor aqui, cada padrão de cores, ela vai te passar algum tipo de informação. Mesmo que a pessoa não saiba dizer, né, esclarecer o porquê daquilo, ela vai dizer, olha, isso aqui eu gostei mais do que isso aqui, né? Então, é importante que pelo menos você tenha isso em mente. Isso não é, por exemplo, esse exemplo aqui da palavra amor, né? Tá com a mesma tipografia, né, a mesma fonte, mas estão com cores diferentes. Então, cada cor, ela vai te passar uma sensação diferente. Ela vai te dar um conceito, né, de amor, que pode ser assim, o amor em amarelo é mais infantil, né, é mais amigável, diferente do amor em lilás, né, que já é uma coisa mais misteriosa, né, que tem um outro conceito aí. Então, só o uso da cor, ela já vai te dar esse impacto. Então, tome cuidado, tá certo? Não faça um grande carnaval na sua apresentação. Lembre-se, o foco é aquilo que você vai falar e o que você precisa dominar. Então, harmonia e equilíbrio. Tá? Se você não é o Falcão, se você não é o cantor Falcão, então você não precisa usar certas coisas, certo?
Você pode ir para o lado mais simples, lembrando sempre da harmonia e do equilíbrio. O conjunto aqui, onde temos o vermelho, o amarelo, o preto, né? Cores mais escuras juntas, elas não são tão indicadas, tá? É como se elas estivessem competindo, né? Então, olha só, cores escuras, né? Você sempre precisa ter uma cor escura e uma cor clara, para dar justamente o equilíbrio. Essa é uma dica, tá? É uma dica. Também, se você usar só tons claros, né, tons pastéis, na hora de você projetar, elas podem sumir. Lembra o projetor, a parte tecnológica? Então, quando a gente está olhando no computador, parece que está tudo perfeito, né? A apresentação está linda, maravilhosa, adorei esses tons pastéis, joga no projetor, acabou tudo. Então, por isso que é importante você testar, né, você verificar se está bom mesmo, né, o ambiente que você vai fazer sua apresentação, se for possível, né, você já fazer esse teste, melhor ainda. Então, o que eu indico? Mas é uma indicação, tá bom? 2 cores fortes para uma fraca. Fraca, né, que a gente chama de cores mais claras. E aí, claro, fica a critério, depende da apresentação, né, e dos tons que você pode usar. O azul, ele sempre dá essa sensação de mais tranquilidade, né? De não gerar aí conflito com a sua apresentação. Mas, se você quiser outros tons, né? E aí evitar essas combinações aqui que eu estou mostrando para vocês. Se você quiser outros tons, tem esse site aqui, ó, Color Lovers, tá? Color Lovers. Onde ele dá vários tipos de paleta de cores, né? Para sua apresentação. E aí você pode escolher, Marcela, mas aqui tem várias, né? Sim, ele mostra aí conjuntos, né, de 5 cores, paletas de 5 cores. Mas você pode escolher, por exemplo, não, eu vou escolher essas 3 aqui do meio, que fica tranquilo de usar. Mas como é que eu vou pegar essa cor e colocar na minha apresentação, né? Vou mostrar para vocês também, tá? Eu vou mostrar depois que eu for terminando essa fala, para não ficar quebrando aí a apresentação e depois eu mostro tudo no campo só. Tá bom? Mas, dentro do PowerPoint, tem uma forma de você configurar, né, jogar esses números aqui, hexadecimais, para a sua cor dentro do PowerPoint, né? Porque as cores, elas são representadas por esses números hexadecimais ou pelas cores RGB, tá? Que são cores, uma paleta de cores voltadas para a produção digital. Tudo que é digital tem essa paleta chamada RGB, onde o R é o red, né, vermelho, o G é o green, que é o verde, e o B é o blue, que é o azul. Então, na combinação dessas 3 cores, se formam todas as outras, tá certo? Para o impresso, a paleta de cores utilizadas é o CMYK, né? Aí tem o ciano, o magenta, o yellow e o black. E aí a combinação dessas cores é que formam também todas as cores para o impresso. Essa dica pode ser importante aí se você for, né, cavucar um pouquinho mais, né, quiser saber mais sobre essas questões de cores. Mas, de maneira geral, né, você só precisa saber isso, né, que se você entrar num site como esse, você tem que pegar essas cores, esse código, né, hexadecimal, colocar no PowerPoint para você obter essas cores que você vai selecionar para a sua apresentação, tá bom? Para apresentações mais formais, eu recomendo, né, tons mais neutros, né, como os azuis, os verdes, né, colocando aí uma cor quente, que a gente chama de amarelo, um laranja, como detalhes, tá certo? Isso pode aí ajudar bastante. E aqui também, né, tem esse estudo que mostra esses testes de combinação, né, onde o maior grau de contraste, a gente encontra letra preta, fundo amarelo. Agora, claro, né, gente, se você faz uma apresentação inteira, letra preta, fundo amarelo, isso vai causar um desconforto, tá bom? Então, assim, são dicas para algumas coisas aí que você pode ir fazendo na sua apresentação. Por isso, né, mais uma vez, bato nesta tecla. Sua apresentação precisa de tempo para ser construída. Não dá para fazer, tipo, minha apresentação é sexta-feira, professora, vou fazer agora, né, porque vai dar tempo. Gente, né, por experiência, não faça isso. Quanto mais tempo você tiver na sua apresentação para construir, mais você vai pensar nos detalhes, mais você vai conseguir perceber essas questões das cores, tipografia e tudo mais.
tá? E aí você vai ter tempo também para fazer o seu treino. É importante você treinar. Dúvidas até aqui, pessoal? Com relação às cores? Sim, não? Não, né? Beleza. Então, vamos lá falar sobre tipografia, tá? Tipografia ou fontes, né? Que são aquelas que a gente sempre conhece. Para trabalhos impressos, né, de TCC, a ABNT já faz aí as suas recomendações. Normalmente, é utilizado o Times New Roman, né? Ou, às vezes, o Arial. Mas, de forma geral, é muito utilizado o Times New Roman. Então, assim, cada fonte, vocês já viram, né, quando abre aquela setinha ali do Word ou do PowerPoint, tem aquelas várias fontes. Aquelas fontes, elas são projetadas por profissionais da área. Dentro do campo do design, existe só uma área de profissionais que faz essas fontes. Nossa, Marcela, mas parece um negócio tão simples de fazer. Não, gente, tem muito estudo por trás daquilo. Tem os estudos que dizem qual é o espaçamento entre cada letrinha. Tem os estudos que mostram a altura delas, né? O formato delas. Então, cada formato, cada espaçamento, cada construção tem um porquê e ela vai nos ajudar a ler melhor aquela informação ou não. Por exemplo, vocês já perceberam que nos livros, boa parte das fontes que são utilizadas são fontes parecidas com Time New Roman, né? Que são as fontes com serifa, que a gente chama, que são aqueles pedacinhos, né, nas letras, né, aqueles riscadinhos assim. Por quê? Porque isso facilita a leitura em materiais impressos. Quando surgiu todo esse campo do meio digital, foram necessárias outras fontes que não tivessem essas serifas. E nós chamamos elas fontes sem serifa. Como, por exemplo, essa que a gente está visualizando aqui na apresentação, ela não tem serifa. Porque no meio digital, nós temos as telas, né? E aquelas serifinhas, quando é jogada numa tela, ela causa uma pequena distorção e dificulta a leitura. Por isso que, na maioria das vezes, sites, redes sociais, o que você vai ver são fontes sem serifa. Isso é só uma informação para vocês, né, terem em mente, mas ela, sim, não é essencial, mas é só para vocês entenderem, né, um pouco esse mundo aí da tipografia, certo? Então, as tipografias, elas vão ajudar a dar legibilidade e leiturabilidade nas informações, a dar hierarquia e clareza, né, naquilo que você está lendo. Vamos lá, ponto por ponto. Legibilidade é aquilo que você olha para aquele texto e você consegue reconhecer as letras. Leiturabilidade é a capacidade que essa tipografia te dá de ler a informação. Às vezes, nós reconhecemos as letras, mas quando elas se juntam para formar o texto, nós temos dificuldade de leitura. Ok? Hierarquia. Dependendo do tamanho da fonte, né, e da disposição das organizações, daquele texto, você vai perceber o que é mais importante, o que é secundário, o que é terciário. Vamos ver aqui esse exemplo aqui desse slide. Por exemplo, você está vendo aqui que tipografia está em maior evidência, né, do que os outros textos. Na sua mente, por mais que você não perceba, né, de maneira muito consciente, você entende que essa informação é mais importante do que essa outra. E que essa aqui, onde está esses pontos, é mais importante do que essa frase. Por quê? Por causa do tamanho delas, né, da disposição que elas estão. Então, as tipografias, elas ajudam a dar essa hierarquia. Quando você vai fazer o seu TCC, por exemplo, você não tem os títulos, os subtítulos e os textos, né? A ABNT, ela faz orientações com relação a esses tamanhos, justamente para que você tenha hierarquia nessas informações e clareza, né, do que você vai ler. Nós temos aí as composições simétricas e as assimétricas, né? A simétrica sabe aquilo quando você olha e você percebe que os pesos visuais, né? Se você colocar uma linha no meio, os dois lados, eles parecem similares,
é porque a quantidade de informação que está num campo está no mesmo do outro, tá? A assimétrica é o contrário, é quando uma quantidade de informação você vê mais de um lado do que do outro, né? Então, a gente chama de assimétrica. E aí, gente, é importante ter esse cuidado, tá? Lembra que lá no início nós falamos, não coloquem muita informação num único slide, porque nós precisamos do que é chamado de área de respiro. É até engraçado um pouco isso, mas esses espaços em branco. Esses espaços, eles têm uma função. Qual é a função? É de guiar o olhar para onde a gente chama que tem a mancha gráfica, né? Onde está a informação. Porque, olha só, quando você olha para um slide como esse, o seu olhar já é direcionado para o título, para essas duas informações, simétrica e assimétrica, e para a imagem. Tudo que é branco, né, seu olhar escapa disso. Então, é essa a função dessa área em branco, né, dessa área de respiro. É jogar o seu olhar para determinados pontos. Então, isso aí tem, né, um porquê de existir. Ah, Marcela, mas está tão branco, né? Eu queria colocar uma flor, eu queria colocar um GIF. Pare com isso, viu, William? Nada de acessos, né? O William que quer acabar aí com a minha aula, mas vamos sempre considerar essas áreas em branco, esses espaços, né? Para justamente guiar o seu olhar, tá bom? Se você vai mostrar, por exemplo, um gráfico, né, na sua apresentação, então reserve um slide só para colocar o seu gráfico, onde você vai explicar partes dele, né? Não coloque um gráfico e muito texto. Ah, mas eu preciso do texto, né, para poder explicar o gráfico. Então, assim, estude, né, bastante, até você ter domínio e não precisar do texto. E aí vai estar tudo na sua fala, tá certo? E aí o seu slide, né, vai enfatizar aquela informação principal, tá bom? Gente, vocês não postem não, tá bom? Eu fiquei aqui zoando com meu amigo William, tadinho, né? Daqui a pouco ele vai sofrer bullying. Vamos aqui um exemplo, tá bom? De composição, né? Aqui nós temos uma imagem, né, que está tomando uma certa área e um pequeno texto. Aí eu pergunto para vocês, isso é uma composição simétrica ou assimétrica? Assimétrica? Todo mundo perguntando, ninguém tendo certeza, né? Simétrica, simétrica. Tá equilibrada. Vamos lá, pessoal. Isso é uma composição assimétrica, tá bom? Por quê? Porque o peso da imagem, né, é maior do que a área de texto, tá? Por que parece simétrica? Porque a cor aqui, ela dá um peso visual grande. Mas a área da composição, tá? Ela tá assimétrica, tá certo? E nessa aqui, ela tá mais simétrica, né? Porque as áreas, elas tendem a procurar ter o mesmo peso visual. Mas lembre-se, tá, gente? Qual é a melhor, qual é a pior, gente? Não se preocupe tanto com isso. Na verdade, eu recomendo sempre ter composições, né, mais simétricas, porque aí você não se preocupa, né, porque a simetria, ela precisa ter esses cuidados na hora do uso, tá bom? Então, sempre lembre, né, um título que mostre de que ponto, né, você está falando. E lembre, outra dica, gente, numa apresentação de TCC, essa parte do título, ela tem que orientar quem está vendo em qual ponto da apresentação você está, tá? Então, o que eu sugiro? Quando você iniciar a sua apresentação, mostre um pequeno resumo, né, um índice do que a pessoa vai ver naquele momento. Ah, o primeiro ponto vai ser isso, o segundo ponto, metodologia, terceiro ponto, resultados, e taralá. Ok? E aí, conforme você for colocando os títulos, você pode mudar cores, né? Por exemplo, para a introdução, você vai usar um azul. Para o desenvolvimento, metodologia, você vai usar um amarelo. Né? Para os resultados, um azul claro. Então, conforme for mudando também essas cores, você vai guiando a pessoa a perceber que ela está mudando, né, os pontos.
tá certo? Isso ajuda a ela se localizar dentro da sua apresentação, ok? Então, vamos lá. E aí, tem umas dicas, né, que eu gostaria de deixar aqui também para a sua apresentação, tá? A apresentação deve ser uma sequência lógica de tópicos, né, como a gente falou lá no início. Então, o TCC, ele já te dá essa sequência, né, não tem muito o que fugir, é por ali mesmo, tá? Só que o que você vai colocar em cada tópico é que é importante. Às vezes, por exemplo, numa apresentação, o aluno está muito preocupado em colocar todos os autores que ele utilizou. Só que você usou uns 15 autores, por exemplo, no seu TCC. Aí você quer colocar o que cada um disse, o que cada um contribuiu. Isso vai tomar muito tempo. Lembra, você só tem 20 minutos, certo? Então, você pode citar aqueles que tiveram mais relevância, né? E colocar um tópico. Olha, o autor tal contribuiu sobre isso, o autor tal falou sobre isso. Vai ser muito utilizado dentro do seu projeto, tá bom? Então, lembre-se, qual é a sequência, né? E o que você vai falar e o que você vai enfatizar em cada ponto. Em alguns você pode colocar menos tempo e em outros mais tempo. O fundo do slide deve ter uma cor branda, né, neutra, evite cores fortes, né? Lembrando mais uma vez, né, que nós estamos aí falando de apresentações de TCC, tá? E tenha cuidado com o projetor. O projetor, ele pode impactar muito aí na qualidade da sua apresentação. A ABNT, ela não determina fontes ou tamanho, mas faz algumas recomendações, tá? O tamanho de uma fonte para uma apresentação, eu normalmente utilizo de 24 para cima. Por quê? Porque, às vezes, em uma sala de aula, o projetor, ele vai projetar na lousa e fica um tamanho relativamente pequeno. E, às vezes, a sala é grande. Então, os alunos lá do fundo, se eu colocar, por exemplo, alguns autores colocam fonte 18. Mas se eu colocar fonte 18, né, o pessoal lá de trás não vê. Então, tenham aí esse senso, né, mais uma vez, para onde você vai apresentar, por onde você vai apresentar. E aí você pode ter essa métrica melhor. Mas, por exemplo, para essa apresentação, a maioria das fontes é de 24, né, com exceção de alguns títulos pequenos, que é 18, mas porque eu considerei que a gente está aqui no computador, então dá para enxergar melhor. E claro, então eu vou colocar tudo 50, Marcela, já que é bem grande, né? Só que se você colocar parágrafos, né, o texto vai ficar tão grande que vai ficar difícil de ler. Então, né, tamanhos muito grandes, só se for para um título, uma palavra, mais um tamanho médio aí, a partir dos 24, para textos ou parágrafos. Olha aí, né, usuários de óculos agradecem, justamente, né, a gente que sofre aí um pouco da miopia, né, ajuda bastante. E lembre-se, gente, se nós tivermos dificuldade de leitura do slide, a banca vai ter, e isso vai interferir na sua apresentação, tá? Cuidado com a quantidade de texto, tá, em cada slide. Lembre-se, né, slide não paga, né, e se você precisa colocar tudo que você vai dizer no slide, então você é desnecessário ali na apresentação. Então, deve ter informação mínima, né, para que as pessoas que vão assistir saibam do que você está falando, para apresentar conceitos, metodologias ou resultados, tá? Então, palavras-chave, elas ajudam muito. Só você, agora é sobre isso, aí eu tenho que enfatizar nesse momento, aí você vai, por isso que o treino é importante, né, porque quando você vê a palavra-chave, você já sabe, né, do que se trata. Faça ensaios, né? Muitos ensaios cronometrados, gente. Isso ajuda demais. Isso evita dar aquele famoso branco, né? Cara, eu sabia isso, mas deu branco na hora. Porque o nervosismo, ele afeta, né, a nossa memória, ele afeta a nossa capacidade de concentração. Então, quanto mais ensaios você fizer, com mais, né, ensaios cronometrados, você não ultrapassa o tempo aí, que é o seu tempo de 20 minutos, e você evita dar aquele apagão, né, na hora da apresentação. Então, isso é uma dica muito importante, porque esses treinos ajudam você a dar sequência lógica para aquilo que você deve falar. Então, quando eu vou fazer uma avaliação de banca, nós já temos uma ficha, né, de avaliação. Mas tem um ponto que diz assim, domínio.
né? Domínio do assunto. E aí, no domínio, o que eu também considero, né? A forma como os slides foram organizados, né? O conteúdo que está ali, como é que ele pensou naquilo que ele está mostrando para a gente. E como eu falei para vocês, às vezes, o aluno enfatiza tanto os autores, enfatiza tanto, né, a metodologia, e esquece de enfatizar o resultado. E aí, no resultado, já não dá mais tempo, né? Às vezes, até o aluno fica um pouco nervoso e passa rápido. E aí, né, isso impacta na nota também, tá? Então, quando eu percebo que o aluno está lendo demais o slide, eu sei que ele está nervoso, né? É um momento de nervosismo natural, isso aí é um pouco inevitável, né? Mas, quanto mais domínio ele demonstra, o nervosismo fica secundário. Né? Eu participei de 2 bancas do IFAM recentemente, e as alunas mostraram muito domínio do que elas estavam falando, né? Mesmo que tivesse problemas ali, né, pontos a serem observados, a fala foi tão boa, né, que ela reduz qualquer ponto negativo. Pelo menos eu considero muito isso. Porque a gente percebe que o aluno aprendeu na forma como ele defende o projeto dele. Né? Então, mas respondendo a sua pergunta, as bancas elas já recebem uma ficha de avaliação, tá, de TCC. Então, os ensaios são importantes para você ganhar confiança, né, sobre o assunto que vai ser apresentado. Então, esse nível de confiança, ele é perceptível, né, porque você fala tão naturalmente e com tanta fluidez sobre aquilo que você fez, que as pessoas percebem, né? E dão ali, nossa, eu realmente fiquei com dúvida nessa parte do seu trabalho, mas pelo que você falou e a forma como você falou, eu consegui compreender. Né? E aí, gente, mais uma vez, isso impacta na sua nota, né? Isso impacta na percepção da banca e dizer, nossa, esse aluno realmente foi além, né, do que foi solicitado, é um aluno maduro, né, no sentido do que ele fez. Então, a gente percebe isso muito claramente. E vocês sabem, gente, fazer apresentações, ela não é restrita à vida acadêmica. Se um dia você for para uma empresa e tiver que fazer uma apresentação, aí você vai dizer, ai, desculpa, é porque eu não gosto de apresentar. Não vai ter essa, você vai ter que encarar, né? Então, é assim, a gente tem que errar, a gente tem que consertar e ir evoluindo. Eu lembro que as primeiras apresentações que eu fiz na escola, né, há um tempinho atrás, faz um tempinho, eu ficava muito nervosa. Nossa, eu não dormia, gente, de tanta ansiedade. Minha mão ficava super suada, né? Eu gaguejava, mas o que eu fazia? Eu tentava treinar para ganhar fluidez. E por mais que eu tivesse nervosa, isso era minimizado pela fluidez que eu já tinha, né, pelos ensaios que eu tinha feito. E aí foi ficando cada vez mais fácil, né, que ficou fácil, tá bom? Eu sempre fico nervosa, né, um pouco ansiosa. Na minha apresentação do mestrado, eu não dormi, gente, né? Eu digo, meu Deus, eu me reprovar na frente de todo mundo, né? Aí você fica aquela sensação horrível, né, de que você vai falar alguma besteira, né, de que vai dar alguma coisa errada, mas como eu tinha trabalhado muito em cima daquilo, como eu tinha feito, né, cada detalhe, na hora de falar, eu até esqueço, né, a gente esquece do nervosismo na hora que está falando, porque já está, né, muito enraizado, e isso facilita. Coloque apenas imagens que mostrem algo importante na sua monografia, né? É que é aquilo que a professora falou. Se não vai agregar valor, gente, se isso não vai contribuir, não coloque. Por quê? Vai dar a sensação que você está enchendo linguiça. Gente, professor é um bicho treinado. Né? É um bicho treinado em apresentação, em trabalho de TCC. Ele já olha isso aqui, isso aqui é encheção de linguiça, né? Tá colocando aí só para ganhar tempo, para ganhar volume. A gente percebe isso, né? Então, na sua apresentação, se não vai fazer sentido na sua fala, se você não vai saber defender aquilo, não coloque. Ou coloque e estude para defender aquilo, tá? Outra dica, apresentações de grupo, de trabalhos em gerais. Gente, eu recomendo, né, e eu sempre cobrava que todos da equipe deveriam defender, tá? Mas isso é meu.
A cada professor aí tem a sua metodologia e escolhe melhor. Por quê? Porque o fato de você estar apresentando algo, mesmo que por um período curto, né, por uma fala, 2, 3 slides, isso demonstra o quê? Primeiro que a equipe se organizou, né, para defender aquele projeto, defender aquela ideia. Segundo, o aluno, ele vai passar pela experiência de falar em público. Né? E isso vai ensinando ele a como se comportar, a como defender melhor a sua ideia. Então, não fuja, tá, galera? Não fuja da apresentação de projetos, de trabalho, porque isso vai ajudar você em algum momento, tá? E aí você vai estudando as outras apresentações, observe aqueles colegas que têm mais facilidade, veja como é que eles fazem, né? Veja apresentações do YouTube. Eu gosto muito dessa área, porque isso é uma habilidade chamada até dos soft skills, né? Que as empresas hoje estão buscando essa capacidade de se comunicar bem. Né? E comunicar-se bem é algo que nós precisamos desenvolver. Né? Algumas pessoas falam com muita naturalidade, né? Tem aí uma dicção muito boa, mas, de qualquer forma, todas precisam se desenvolver nesta habilidade. E, como eu falei, isso pode abrir muitas portas para você, tá bom? Isso servir aí de uma referência. Deixa eu ver outra coisa aqui. Evite utilizar mais de uma imagem por slide, né? Porque isso pode deixar o slide carregado. Por exemplo, você vai mostrar aí um processo, né, de alguma coisa. Aí você pega, cara, tem 5 fotos. Você coloca as 5 fotos no único slide. Você não dá para ver os detalhes, né? Você passa rápido, então não dá para ver tudo direito. Então, o que eu recomendo? Coloque uma imagem grande, né? Mostre os detalhes e faça mais slides. Se for muitas fotos, selecione 2, 3, né? Coloque no máximo estourando e dependendo da qualidade da foto, 2 por slides, né? Mas depende muito. Mas, de maneira geral, qual é a recomendação? Se você vai usar uma imagem, coloque ela grande, né? Porque se a sala for grande, as pessoas do fundo não vão enxergar, né? Se estiver pequena, a banca pode não ver os detalhes, que pode ser importante na sua apresentação. Se você for colocar algum vídeo, né, na sua apresentação, certifique-se que ele seja curto. Nada de vídeo de 10 minutos, 5 minutos, né? Lembra, você só tem 20 minutos para defender sua ideia. Então, vídeos curtos só para mostrar, exemplificar alguma coisa, beijo, tchau e vai. Tá certo? Então, vídeos, eles têm esse propósito. E aqui tem mais dicas, tá? Tem dicas aqui do YouTube, tá? Tem um site que acho que é Fábrica de Slides no YouTube, que ele mostra vários vídeos de como fazer efeitos no PowerPoint. São muito bacanas e você até se surpreende, né, com o que o PowerPoint pode fazer. Mas lembre-se, efeitos no PowerPoint para acesso remoto, como a gente está fazendo, isso pode dar um tiro no pé. Por quê? Porque dependendo da conexão, essa animação ela pode ser muito lenta, né, e travar. Então, na sua apresentação, coloque efeito, assim, muito pouco, se for necessário, tá bom? Mas que seja só para enfatizar alguma coisa, mas lembre-se, a conexão, ela pode prejudicar aí, né, mostrar esses efeitos, tá? Esse aqui é meu e-mail, tá bom, gente? E essa parte mais teórica, né, termina por aqui.